que a arte é tão importante ou é importante para uma criança? Faz diferença na criação dela? Por que uma criança deve fazer arte? Nossa, quando as crianças elas têm acesso à arte, cada vez mais a gente vê o poder transformador que a arte tem na vida das crianças. Eu pego criança de tudo quanto é jeito. Criança que chega aqui pra mim, que já tem esse incentivo em casa, criança que nunca teve. E todas elas em comum, quando a gente coloca a arte na vida delas, a gente vê o impacto que tem. Até na fala, tá? A criança começa a falar mais o que está sentindo, começa a buscar e a aprender a errar, né? Porque quando pinta no lugar errado, ou às vezes não consegue desenhar, ela aprende a lidar melhor com os sentimentos dela e expressar melhor aquilo que ela está sentindo, porque ela vai ter que construir, né? Vai ter que construir, aprender a esperar. E aí, durante todo esse tempo de carreira que eu tenho, eu venho sempre estudando, não só sobre a melhor performance da criança e sentimentos e comportamento e equilíbrio e tudo que a arte faz de bom nas pessoas, mas o que está interno também. Então, se quando a criança está pintando, ela respira melhor e ela se organiza para aprender a errar e aprender a se frustrar, tem uma liberação de hormônio também interno no corpo. Então, diminuição de cortisol, aumento de dopamina, né? E quando a criança está sentindo esses hormônios bons no corpo, ela dorme melhor, ela se concentra mais. Então, tudo isso que a gente vê dessa geração agora, de não conseguir ter foco, é justamente parar para poder concentrar um pouquinho e ter esse acesso à arte. Então, o que a gente mais vê é mudança nessas crianças que chegam pra gente todos os dias. A arte na minha infância teve um poder assim primordial para que eu chegasse até aqui hoje, principalmente no meu equilíbrio, no meu comportamento. Quando eu era bem pequenininha, eu tinha uns 6 anos de idade, eu tive uma epilepsia. Olha pra você ver, a minha epilepsia ela foi voltada para a falta de oxigenação no cérebro. Toda criança que é muito agitada, né, ela tem uns picos de, às vezes, não conseguir chegar ao oxigênio no cérebro. Então, no meu caso, foi isso. E aí eu lembro que os meus pais me levaram em todos os médicos possíveis, mas nunca achavam a causa. E aí comecei a tomar medicamento e tal, e aí eu comecei a ir em psiquiatra, psicólogo, vários médicos. Eu lembro que na época os médicos colocavam assim aqueles eletros assim na cabeça, várias massinhas assim, e eu falava assim, ai Deus, será que está acontecendo comigo? Minha criança não expressa, não fala. Então eu tenho um sentimento de me recordar assim na infância, de olhar para os meus pais estarem desesperados, sem saber o que fazer. E a arte ela teve um papel primordial. Por quê? Eu comecei a respirar mais. Quando eu sentia medo de alguma coisa, eu travava. Boa parte das vezes que eu tive essa epilepsia era quando a gente estava em situações assim, muita gente, muito agito. Às vezes eu estava mais baixa, as pessoas eram altas. Então, em locais muito de viagem, por exemplo, aeroporto. 2 vezes foi, inclusive, em aeroporto. Os meus pais ficaram desesperados, assim, porque era multidão. A criança, às vezes, ela não consegue expressar que está num lugar muito agitado, um ambiente muito agitado. E aí, a arte, ela foi importante demais. E eu lembro que quando foi com 9 anos de idade, gente, olha como que criança é. Eu parei de tomar o remédio sozinha. Não contei para os meus pais. Minha mãe dava o remédio e eu, ó, escondia. E aí, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem tomar remédio e fazendo muita arte. E foi um combustível muito grande, assim. Hoje, eu tenho isso cravado na minha memória de que o quanto a arte foi importante e o quanto eu consegui equilibrar os meus pensamentos, os meus sentimentos ali associado com a arte. Eu lembro quando eu tava pintando ou desenhando, gente, era tão gostoso, mas era tão prazeroso. Então, mesmo que eu estivesse em um ambiente, uma situação de risco, se a pessoa desse papel e caneta pra mim, eu já voltava pro equilíbrio, conectava comigo mesma. Então, hoje eu vejo, quando eu pego uma criança autista, ou uma criança que tem TDAH e que às vezes não concentra, quando a gente vê que mesmo estando num ambiente com várias outras pessoas, quando essa criança é exposta, a mãe vira e fala assim pra gente, como que vocês conseguiram fazer essa criança concentrar? E aí eu me recordo da minha infância. É incrível o poder que a arte tem de fazer a pessoa se organizar, se concentrar,
respirar melhor e ter um equilíbrio e se conectar com ela mesma. Para vocês que não sabem, hoje eu tenho 4 escolas. E são escolas presenciais. E aí nós estamos caminhando para um processo de expansão de 10 unidades até 2026. Para você que está chegando aqui agora e que quer viver nesse mundo da arte, para você que quer colocar seu filho, que teve algum valor seu associado com tudo isso que eu disse aqui agora, vou trazer agora cada vez mais conteúdo. Então, coloca seu filho para poder assistir, divide com a sua mãe, que às vezes gosta muito de arte, mas não tem quem inspirar, às vezes sua esposa, alguém que trabalha com isso e que quer viver. Então, agora é o momento, a gente está abrindo tudo que a gente faz aqui dentro das nossas unidades para que cheguem a cada vez mais a mais pessoas. Essas pessoas onde as nossas unidades não estão, que esse vídeo chegue, né? Que vocês se sintam aí acolhidas, abraçadas, seguras com todo esse conteúdo que a gente está gerando para vocês. Agora é a hora, as portas foram abertas, eu espero que chegue até vocês. Curte esse vídeo, manda para algum amigo seu, alguma pessoa que você gosta muito e se inscreva nesse nosso canal aqui. E até o próximo vídeo.